Oi, galerinha, tudo bem? Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências, tá bom? Para nós conseguirmos fazer as atividades e acompanhar essa videoaula, eu vou convidar você a abrir o seu livro didático na página 26, tá? Então, lá na página 26, nós iremos ver a vegetação e a qualidade de vida, tá? Então, assim, o que nós podemos ver a partir deste estudo? Que as plantas, tá, absorvem a água por onde? Pelas raízes, tá? E a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias para as folhas, o caule, as flores e os frutos, tá? Assim como os animais, as plantas, elas também liberam parte da água no ambiente por meio da transpiração, tá? Nesse processo, a água sai sob a forma de vapor, isto é, no estado gasoso, pelas folhas. Então, antes de nós darmos continuidade aqui à explicação, nós temos que lembrar o que é esse processo de fotossíntese, pessoal. Então, o processo de fotossíntese é o processo pelo qual a planta ela se alimenta, tá? Através da luz, através das outras substâncias que existem no meio ambiente, tá? Então, assim, então aqui nós temos uma planta. Interessante vocês verem a realidade aumentada desta página, é muito legal, tá? Então, aqui nós temos uma planta, então aqui, ó, a água absorvida pelas raízes, ó, conforme nós podemos ver nessas flechinhas azuis. Das raízes, elas vão para o caule, tá? Do caule, ela vai para o interior da planta e participa do processo de fotossíntese e do transporte de substâncias, tá? Do interior da planta, a água é liberada pelas folhas no meio ambiente através do vapor, tá? Então, tudo isso aqui é um esquema de circulação de água, tá? Que ocorre nas plantas, tá? Aí aqui, ó, você sabia? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor da água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação das chuvas, além de ser importante para a saúde do corpo e principalmente do sistema respiratório. Então nós vimos que a água, ela não brota do universo, ela sempre existe através de um processo dinâmico, que é um processo dinâmico que não para, tá? Ela circula no ambiente, no ecossistema que nós vivemos, tá? Então, as plantas, elas são essenciais para que este processo ocorra, tá? Esse processo de circulação da água, tá? Nos estados líquido, gasoso ou sólido. Então, é essencial. Por isso, a necessidade da preservação das plantas no meio ambiente, tá? Além das plantas serem essenciais para a manutenção dos ciclos da água, as matas, as florestas que ficam às margens dos rios, os corpos da água, que são chamadas matas ciliares, também são, tá? Então aqui nós temos um rio com a mata ciliar no entorno dele. Lá na página 26, fala assim: porque as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água, tá? Então, tudo que existe no meio ambiente não existe de maneira aleatória. Ah, é bonito, vamos por lá. Não, tudo tem uma função, tá? Então, a copa da árvore, por exemplo, ela acumula água da chuva e parte dessa água evapora e contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. Então, ó, vocês viram a importância das copas das árvores? Outra coisa, a água retida nas copas que não evapora, vinda das folhas ou escorre pelos troncos das árvores, chegando no solo, com mais suavidade do que se caísse diretamente nele. O solo das florestas é coberto por folhas e galhos e outros restos de vegetais. E isso protege e evita que se formem enxurradas, tá? Então, quando também existe ela serve também, essas folhas e galhos, como uma proteção para o solo, tá? Porque a força da água pode fazer com que ocorra o processo de erosão,
tá? Então, as folhas caídas, às vezes, lá no chão, nas matas, né, nas florestas, não estão ali por nada. Tudo tem um propósito, tá? Se o solo for levado para dentro dos rios ou dos lagos, ocorre um fenômeno chamado assoreamento. Então, assim, quando o solo é levado por conta das enxurradas, né, por conta de outros processos, às vezes, que não são de preservação do meio ambiente, quando só o solo é levado para dentro dos rios, existe o processo de assoreamento. Então, o que é? O rio ele vai ficando cada vez mais baixo, tá? Cada vez mais raso. Então, esse é o processo de assoreamento, tá? Aqui, ó, no quarto ponto. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, tá? Outra coisa, a água que é retida no solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água ou é levada lentamente em direção aos rios. Lembrem-se que esses reservatórios subterrâneos de água têm um nome, nós aprendemos. São os aquíferos, tá? As florestas também ajudam a reter os poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água, tá? Então, aqui, ó, a gente tem todo o ciclo da água, tá? E aí é importante que vocês leiam. Então, aqui, ó, aqui é a representação esquemática da importância da mata ciliar no ciclo da água. Isso aqui é interessante que vocês grifem, tá? Então, aqui, ó, a água da chuva retida na copa das árvores, tá? A transpiração das plantas, tá? Ela se torna vapor. O vapor, tá? Ele faz com que ocorra a precipitação, isso é, ele é retido nas nuvens até que essas nuvens tenham necessidade de chuva, tá? A água escorre pelos troncos das árvores até o chão, tá? Infiltra no solo e a água escorre para o rio, que com calor evapora a água. Então, aí nós temos um ciclo dinâmico de água, tá? Lá na página 28, nós temos algumas atividades, tá? Preservar as florestas e a mata ciliar é um desafio mesmo que se saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a qualidade da chuva. Então, aqui a gente tem a preservação, um texto sobre a preservação desde os tempos do Império, tá? Da água e das florestas, tá? Então, a gente tem aqui a foto da Floresta da Tijuca, que faz parte da Mata Atlântica, ela fica lá no Rio de Janeiro, tá? E com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou e várias árvores foram derrubadas, tá? Para dar espaço a casas e ao cultivo de café, que foram muito importantes para a colonização, para o processo de colonização, tá? Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva que ia direto para a nascente dos rios e abastecia as casas. Daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Com cada vez mais gente morando no Rio, você pode imaginar o tamanho da confusão que gerou, né? Então, foi, sim, uma grande confusão. Aí, aqui, o texto nos fala que o imperador Dom Pedro II ficou preocupado com a falta de água. E, para solucionar esse problema, exigiu, né, que os seus servos reflorestassem a região, tá? E isso foi muito importante para preservar aquele pedacinho de Mata Atlântica que ainda existia lá, tá? E hoje tem uma área equivalente de 4.000 campos de futebol, tá? Segundo conta o analista ambiental Luiz Fernando Lopes. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque e tem sido hoje uma prática muito importante. Mas existem algumas pessoas que até hoje atrapalham este processo. Por quê? Fazem o que não se deve. Por exemplo, algumas práticas podem prejudicar muito o meio ambiente. Por exemplo, soltar balões que causam incêndio, desmatamento, né? E quando uma área é queimada, é muito difícil fazer o replantio.
Então, eu peço para que vocês leiam esse texto na íntegra, eu expliquei um pouquinho, contei um pouquinho para vocês, mas é interessante que vocês leiam. Marquem, grifem, vejam que é interessante. E aí, lá na página 29, nós temos aqui, lápis na mão. Então, o que vocês precisam fazer? Após assistir essa videoaula, releiam o texto, marquem as partes interessantes, façam anotações e a partir do texto vocês vão responder a questão 1. Durante a aula de ciências, a professora envolveu um galho de uma planta com um saco plástico transparente e o amarrou com um pedaço de barbante. No dia seguinte, os alunos observaram que havia gotas de água dentro do saco e ficaram intrigados. Com base no que nós estudamos sobre o ciclo da água, tá? E com base no que nós estudamos sobre a transpiração das plantas, vocês vão responder por que isso aconteceu. Por que surgiram gotas de água na planta no dia seguinte. Então, voltem no texto, leiam e respondam, ok? Depois aqui, na 2. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que a umidade do ar seja superior a 60%. Em determinadas cidades, a umidade do ar está há vários dias em torno de 25%. Isso estava prejudicando a saúde dos moradores, principalmente em relação aos problemas respiratórios. Qual dessas 3 medidas sugeridas é mais eficiente para aumentar a umidade do ar, tá? Dessa cidade e mantê-la em níveis saudáveis. Então, aqui, o que se pode fazer para aumentar a umidade do ar? Então, vocês vão voltar lá no texto, vão ler o texto e vão marcar aqui as opções, tá? Ou a opção, tá? Que melhor faz com que a umidade do ar aumente, tá? Na 3, nós temos as raízes das plantas absorvem água. Pensando nisso, em épocas com pouca chuva, alguns agricultores retiram as matas ciliares com a intenção de aumentar a quantidade de água nos rios. Porque essa prática tem efeito contrário ao desejado após o tempo. Então, vocês vão voltar lá no texto onde fala das matas ciliares e da sua importância. Vão reler para que vocês possam responder, tá? Essa questão. Pessoal, então assim, lembrem-se, tá? Leiam mais de uma vez o texto, marquem o que é interessante, vejam essa videoaula quantas vezes forem necessárias. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Aquilo que vocês não conseguirem fazer, né, mesmo lendo 1, 2, 3 vezes o texto e vendo a videoaula, vocês podem deixar que na correção na próxima aula nós iremos tirar as dúvidas, ok? Fica com Deus, pessoal. Se cuidem, usem máscara, fiquem em casa e logo nós estaremos juntos. Tchau, tchau.